Nesses 21 anos de medicina veterinária, eu vivi o verdadeiro ciclo da escassez de um médico veterinário. Jornadas exaustivas de trabalho, plantões, baixa remuneração e sempre atendendo pacientes doentes. Eu me perguntava, será que essa medicina vai entregar somente isso? Quando eu conheci e imergi no que é prevenção de verdade, conheci a medicina da longevidade canina, os meus resultados mudaram e a minha vida mudou. Eu quero te contar um pouco mais dessa história lá na minha clínica. Vem cá, me acompanha. Eu sou o Dr. Orlando Burgos Neto e depois de 2 décadas de busca incessante pelo conhecimento, incluindo experiências internacionais, decidi trazer aqui para o Brasil o que há de mais moderno na medicina da longevidade canina. Foram mais de 15 mil vidas transformadas. E muito mais do que somente promover mais anos na velhice, a ideia é trazer mais longevidade e muito mais qualidade de vida para os nossos queridos pacientes. Sabe o que eu sentia? Era uma frustração, porque muitas vezes eu atendia pacientes com quadros crônicos ou agudos, como por exemplo uma pancreatite ou uma dermatite pruriginosa, e eu até conseguia fazer um bom trabalho e devolver esse paciente para a família dele. Mas eu percebia que eu não necessariamente estava fazendo a vida dele ser extremamente saudável e longeva. E foi aí que eu comecei a entender e imergir densamente nos conceitos de evolucionismo, fisiologia avançada, farmacologia, hormonologia, comportamento celular, para entender que o meu paciente é, na verdade, um todo indivisível. E através da visão da medicina funcional integrativa, foi que eu comecei a entender realmente qual era o meu propósito como médico veterinário. E foi daí que surgiram todos os links de conhecimento, por exemplo, para entender que muitas vezes um problema de pele tem uma origem no intestino, muitas vezes um problema neurológico tem uma origem no desequilíbrio hormonal, muitas vezes um problema ortopédico tem um link e uma correlação direta com problemas primários que não nascem necessariamente no sistema músculo-esquelético. Essa visão do todo mudou completamente a chave do entendimento de quem é o meu paciente canino e como fazê-lo viver mais e melhor. Ao passo em que eu fui ganhando confiança no entendimento diagnóstico, nas terapias, no que funcionava melhor, eu comecei a me tornar um veterinário que, para as famílias, para cada vida transformada, eu estava ali como um médico extraordinário. E dali surgiram indicações e outras recomendações e eu, nesse ciclo de confiança, comecei a evoluir. Foi quando também eu comecei a virar os olhos para dentro de mim mesmo e eu entrei em uma das maiores imersões de autoconhecimento para a virada de chave da minha carreira que eu já vivi na minha vida. Só que o mais interessante é que quanto mais vidas caninas eu transformava, não necessariamente a minha vida mudava. E foi aí que eu entendi que eu precisava mergulhar numa viagem de autoconhecimento para destravar a minha própria carreira e a minha jornada. Eu aprendi a transformar o meu conhecimento em um serviço de elite médico-veterinária e aprendi aquela famosa frase: é justo que muito custe aquilo que muito vale. E exatamente pensando em todo esse contexto que eu desenvolvi um conteúdo exclusivo para ajudar médicos veterinários a transformarem as suas próprias carreiras. E aqui eu vou trazer alguns depoimentos de alunos e alunas queridas que fizeram o meu curso e têm um recado para dar para nós. Conhecer o paciente como um todo, olhar o paciente como um todo, então ele aborda todas as bases necessárias para mim, como médica veterinária, hoje funcional, conseguir aderir o meu paciente não mais segmentado e sim olhar além do que é superficial. Então, é incrível essa imersão hoje, fez eu sentir o que eu já estava sentindo há muito tempo, que era uma chama dentro de mim para entender sobre longevidade e conseguir colocar isso para os meus pacientes, podendo realmente fazer eles viverem mais e com qualidade de vida. A palavra que define o curso para mim é integral, porque além da gente aprender, a como olhar o paciente de forma integral, hoje foi de forma integral para mim, porque a gente não aprende só no âmbito profissional, a gente aprende no âmbito realmente espiritual, na nossa alma, né? Então, para mim, estar alinhado corpo, alma e espírito foi o que representou a imersão para mim. Agora vem comigo que eu vou te mostrar um pouquinho de como que eu organizei esse curso.
O curso foi separado em módulos. Eu vou te mostrar agora como que esses módulos foram organizados. Dá uma olhada aqui, ó. A gente tem em média 5 módulos e ainda aulas extras, tá? Cada módulo, por exemplo, como o módulo 1, em que eu dou umas boas-vindas e eu falo muito do cenário de mercado, a origem dos dogmas, evolução genética e fisiologia básica. Partindo para o módulo 2, a gente já entra num conhecimento mais aprofundado da fisiologia do envelhecimento. Nesse módulo eu traço aulas como, por exemplo, o efeito Benjamin Button, da Harvard Medical School, que é, na verdade, essa aula aqui, ó, que eu consigo traçar o conhecimento de como a medicina do anti-envelhecimento foi estudada e como fazer os animais viverem mais e melhor, baseados não só na genética, mas na epigenética. Então essa aula aqui é uma aula bem densa, que a gente avalia, por exemplo, o comportamento do DNA, o que a nutrição faz, por exemplo, no DNA dos animais, como que eles expressam saúde ou como eles expressam envelhecimento. E partindo para mais aulas, por exemplo, a gente tem uma aula específica sobre o Golden Retriever e sobre um estudo que foi realizado exclusivamente na longevidade do Golden Retriever. E a gente pula para um terceiro módulo em que a gente vai emergir na fisiologia, entendendo as bases da fisiologia intestinal, entendendo sobre nutrição e compreendendo como os dogmas que a gente foi ensinado a entender que são uma prevenção real, como que a gente pode, através desses, digamos assim, de algumas falhas de compreensão, arruinar a longevidade do nosso paciente. Então, por exemplo, mais aulas aqui sobre fisiologia hormonal, sobre terreno biológico, agentes etiológicos, sobre imunidade, sobre glicação avançada. Todas as aulas foram gravadas com uma produção estética para facilitar o entendimento e engajamento dos alunos. Então aqui a gente não só traça uma série de técnicas, mas o link entre todos os trabalhos científicos, ou seja, eu tratei de fazer uma curadoria de artigos científicos para que não só os alunos entendessem sobre o que a gente estava tratando, mas pudessem imergir nessa curadoria de artigos científicos e aprofundarem ainda mais o conhecimento. Avançando aqui no curso, no módulo 4, a gente tem um módulo exclusivo de destrave da carreira. Então, nesse módulo, eu tratei de cuidar de um assunto que não adianta absolutamente nada você ser um médico que tem um amplo conhecimento em longevidade, mas você não consegue decolar sua carreira. E aqui eu trago um pouco do conhecimento que destravou a minha carreira. Como organizar uma consulta, como organizar uma triagem, como traçar uma comunicação assertiva com os tutores, como engajar os tutores, como se tornar um veterinário extraordinário e não um veterinário commodity, um veterinário comum. Aqui, nesse módulo, eu te ajudo a organizar um novo perfil de carreira, uma nova jornada de carreira. Junto nesse módulo também, a gente tem uma introdução básica à interpretação de exames e a gente tem uma dinâmica de aprendizado sobre como pensar diagnóstico. É como se fosse uma aula de brainstorming diagnóstico, tá? Nessa aula de brainstorming diagnóstico, eu trago uma metáfora que me auxiliou demais a desenvolver a minha forma de pensar em metabolismo, hormonologia, diagnóstico, exames, que é a metáfora da cebola. Essa metáfora da cebola é uma metáfora que eu criei para didatizar o conhecimento do diagnóstico da saúde canina. Feito isso, a gente tem aqui uma aula exclusiva no 5º módulo de casos clínicos. E nessa aula eu traço um caso clínico do começo exatamente até o fim. Tudo o que eu pensei para o meu paciente resgatar a saúde e como programar a longevidade dele. Então, nessa aula, eu trago desde as primeiras camadas do diagnóstico, avanço nessas camadas do diagnóstico e traço com os meus alunos todo o tratamento integrativo que eu realizei para resgatar a saúde deste meu paciente. Aqui alguns vídeos dos meus pacientes antes e depois, para a gente entender como é que a gente mudou a vida deles. E também uma aula para a gente fazer uma espécie de um resgate de propósito.
Então, esse curso ele foi pensado, ele foi organizado para mudar completamente a mentalidade que você tem sobre o que você faz e sobre enxergar o seu paciente de uma maneira completamente diferente. A ciência mudou, os tutores mudaram e agora chegou a sua hora de mudar também. Não deixe para depois um posicionamento que vai te salvar do esgotamento e te ensinar de uma vez por todas a cobrar um valor justo pela sua expertise. Você pode continuar na medicina da remediação ou assumir o topo da veterinária moderna como um pioneiro da longevidade. O convite está feito. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga e venha junto comigo reescrever os destinos dos teus pacientes e da sua própria carreira. Te espero na primeira aula.